1700 anos antes do nascimento de Cristo, numa terra distante, uma dinastia de reis selvagens dominava um povo denominado Shang. As lendas falam de sacrifícios bárbaros. Milhares foram mortos por decretos reais. As implacáveis façanhas dos reis Shang não são mais lendas. Agora sabemos que elas foram reais. O início da dinastia data do início da civilização ocidental. Aqui, isolada no leste, a mais remota das antigas civilizações estava surgindo, numa terra chamada China. A maioria dos orientais vê a cultura chinesa começando na cidade capital de Beijing. Aqui dentro desta cidade proibida, dentro destes muros, os destinos de incontáveis camponeses foram decididos por uma sucessão de poderosos imperadores. Mas para Robert Murochik, da Universidade de Harvard, os imperadores chineses eram herança de uma tradição milenar. Uma tradição nascida no poder, sacrifício humano e misteriosos ritos de Shang. As primeiras dinastias da Idade do Bronze na China foram mencionadas com muitos detalhes nos textos antigos das dinastias Shu e Han, mas foram mencionadas quase de uma forma lendária. A dinastia Shang saiu da posição de lenda para
Estas máscaras, Sanxindui, foram encontradas esmagadas em pedaços, parte de um ritual misterioso. Elas foram remontadas aqui na cidade de Tsindu, no Instituto de Arqueologia. Mais de 5.000 fragmentos foram colocados juntos para recuperar este bronze de 8 metros. A recuperadora Zhang Guanli estava impressionada. Por que tais culturas cuidadosamente decoradas foram intencionalmente destruídas por seus criadores? Enquanto eu desenhava a estátua, eu tinha inúmeros pensamentos. Eu fiquei curiosa que houvesse uma estátua tão grande em data tão remota. Eu também senti que era muito mistério quanto às máscaras e trajes. À medida que desenhava, mais eu sentia que estava lendo um livro de história sem letras. Estas obras de arte esmagadas pareciam ser a evidência da mais discreta aproximação do poder. Enquanto os Shang arrancavam a cabeça dos homens para mostrar força e autoridade, ao contrário, os poderosos de Sanxindui conservavam a população decapitando as estátuas. Mas reis tão ricos para encomendar tais bronzes extravagantes eram também capazes de reunir exércitos formidáveis. As culturas como o Sanxindui enfraqueceram a Shang, e assim se levou uma nova dinastia, um povo chamado Shou. Milhares de anos antes de Cristo nascer, 300 anos antes da fundação de Roma, a cultura Shou floresceu. Eles estabeleceram seu império numa capital próximo à atual cidade de Xi'an. Aqui, o grande rei Wu garantiu sua dinastia criando o primeiro sistema de justiça da China para o povo comum. Esse bronze Shou mostra um traje jurídico antigo e a punição dada. A inscrição é interpretada pelo Dr. Han Wei, do Museu Histórico de Shanxi. Havia um homem acusado de difamar o patrão. O juiz ordenou que o crime fosse inscrito no rosto dele com tinta especial, mas a sentença foi reduzida para 500 pedaços de bronze e 500 chicotadas com cinto de couro. Os reis Shou criaram um sistema feudal baseado nos ensinamentos de Confúcio. O rei era considerado uma figura paterna que distribuía aos parentes vastas extensões de terra. Logo, estes nobres criaram exércitos próprios e uma luta pela dinastia começou. Guerras sangrentas tiveram início. Estados menores eram engolidos por poderes regionais maiores. Os séculos finais do conflito, compreendidos entre os anos de 481 a 221 a.C., são chamados de período dos estados guerreiros, um tempo quando os 7 estados mais poderosos lutaram pela supremacia. Exércitos de milhares eram recrutados da população camponesa. Grandes somas eram empregadas para treinar novos recrutas e desenvolver novas armas. A besta foi desenvolvida cerca de 13 séculos antes de aparecer na Europa. Esta arma chinesa era feita com um gatilho de mecanismo sofisticado. Os chineses confiavam na espada para o combate corpo a corpo.
Mas quando tudo falhava, eles recorriam ao combate psicológico. Em 496 a.C., um general Shou, incapaz de terminar o infindável impasse, enviou brigadas de criminosos para o front. A escolha deles era simples: morrer pelas próprias mãos ou sofrer uma morte muito pior se recusassem. Enquanto as tropas inimigas tomavam as terras, a triste fileira de condenados apareceu. E os soldados assistiram chocados aos condenados cometerem suicídio. Aquela diversão macabra permitiu que as tropas do general esmagassem o inimigo estarrecido. O período dos estados guerreiros foi ao mesmo tempo de destruição agressiva e agressão criativa. Dos saques, das conquistas, os soberanos conseguiam bronzes magníficos, inclusive grandes carrilhões cerimoniais. Peças de jade eram bastante procuradas e simbolizavam o poder e a majestade entre os nobres. De todos os estados guerreiros, o reino Qin foi o mais desenvolvido. Desenvolveram a agricultura em grande escala, bem como uma poderosa força militar. "250 anos antes de Cristo, um labirinto de barragens, canais, represas e hidrovias transformaram o centro da China. O rio Min foi desviado para a bacia do Shangdu, convertendo uma área do tamanho do estado de São Paulo em uma exuberante terra de plantio. Os líderes Qin poderiam agora sustentar uma população crescente de civis e também alimentar sua máquina militar. No final do terceiro século a.C., os ministros Qin convenceram um jovem príncipe de que os estados competidores eram agora dele por direito. O príncipe seguiu o conselho ministerial e tornou-se o governante mais poderoso do mundo, o Filho do Céu, senhor de todas as coisas sob o céu, o primeiro imperador da China, Qin Huangdi. Com uma força de 500 mil de guerreiros, o exército Qin destruiu todos os rivais numa série de campanhas selvagens. Sob o sistema Qin, mesmo um homem de nível social mais baixo podia mudar de status baseando-se no número de cabeças que cortasse em batalha. Em uma única batalha, 450 mil soldados inimigos foram capturados. Todos foram decapitados por guerreiros Qin ansiosos em melhorar sua situação social. Por fim,
Estima-se que os Qin destruíram 2/3 da população inimiga. O primeiro imperador teve sucesso onde nenhum outro conseguira. Ele unificou a China. Mas a luta para isto preservar estava apenas começando. Distante ao norte, onde hoje é a Mongólia, guerreiros nômades atacaram de surpresa as instalações Qin ao longo da fronteira. O primeiro imperador respondeu com um exército de 200 mil condenados e 100 mil guerreiros. A missão deles? Construir uma barreira única em todo o mundo, a Grande Muralha da China. Durante 10 árduos anos, milhares de homens pereceram de abandono e fadiga. Seus corpos, alquebrados e coxeantes, serviram de reboco. Seus únicos túmulos, a muralha que consumiu-lhes a vida. Se o rei tinha um grande projeto de construção, você poderia ser enviado para longe por muitos anos, separado da família, trabalhando sob condições difíceis, por exemplo, na Grande Muralha, e encarando não somente um clima difícil, mas provavelmente ações militares contra você enquanto envolvido na construção. E, muito frequentemente, ser morto no final do projeto, de forma que você não revelasse os segredos da própria construção. No folclore, encontramos a história de Muan Xiangnui, que procura pelo marido, um operário da Grande Muralha. Incapaz de encontrá-lo, dominada pelo desespero, Muan ajoelhou-se e chorou. Suas lágrimas eram tão amargas que a muralha se abriu para entregar o corpo do marido. A Grande Muralha da China foi um monumento ao poder dinástico. Ela se estendia desde desertos profundos a mais de 1.800 metros de altura. Partes da nova muralha ligavam barreiras construídas por dinastias anteriores para criar uma maravilha que se estende por mais de 4.100 quilômetros. É vista até pelos astronautas no espaço. A Grande Muralha representou tal ameaça para os invasores que a China tornou-se finalmente um Reino Unido. Os Qin consolidaram a China em 8.000 quilômetros de estradas e um programa generalizado de padronização. Até mesmo a largura do eixo das rodas era fixada. Os viajantes eram obrigados a ter passaportes. Certa vez, os estados rivais cunharam moedas de todas as formas e tamanhos. Impondo uma moeda padrão, os Qin criaram um sistema monetário nacional. Também a língua escrita foi padronizada, permitindo que os éditos do primeiro imperador chegassem rápida e facilmente aos pontos mais distantes de seu reino. Mas o idioma é também um veículo de ideias e opiniões. E em seus escritos, até mesmo estudantes e historiadores reais começaram a criticar muitas das ideias do imperador Qin como um rompimento perigoso com o passado. O grande conselheiro de Qin, Li Tsa,
observou uma vez que os bem alimentados roedores dos celeiros reais eram mais agressivos do que os da rua. Mais tarde, ele se perguntaria se tanto conhecimento deveria alimentar revoltas. Tais pensamentos provocaram uma decisão drástica. Sob as ordens de Li Tzu, 460 estudantes foram enterrados vivos. Inúmeras coletâneas de histórias, poemas e pensamentos foram destruídas. A civilização que deu ao mundo papel e tinta deveria também liderar a primeira queima de livros. Mas a oposição a Xin apenas se intensificou. Após 3 tentativas de assassinato, Xin recolheu-se numa cidadela fortemente guardada. O primeiro imperador da China tornou-se obsessivo na procura da poção mágica para livrá-lo da morte. Porém, uma das misturas que ele esperava torná-lo imortal, por fim teve sucesso onde seus inimigos falharam. Xin morreu em 210 a.C. O primeiro imperador da China foi enterrado no mais opulento mausoléu que o país tinha visto. Muito tempo depois da sua morte, 700 mil prisioneiros começaram a construção. Dizem que joias preciosas adornam o teto da tumba imitando o sol, a lua e as estrelas do céu da China. Armadilhas com bestas protegem a entrada principal, onde imitações das grandes cidades estão juntas a maquetes de rios. Cheios de mercúrio, eles desaguam em um oceano em miniatura. Para ocultar o local da tumba de Xin para sempre, todos os que sabiam deste segredo foram trancados dentro daquelas paredes. No ano de 206 a.C., uma nova dinastia chamada Han subiu ao poder. A esta altura, no primeiro século a.C., a dinastia Han era igualada em poder somente ao Império Romano. Mas o quinto imperador, Wu Ti, sabia que mesmo a Grande Muralha não protegeria seu reino para sempre. Os ataques dos nômades ao norte eram uma ameaça constante. Wu Ti acreditava que o segredo para bem governar era uma hábil diplomacia em vez de batalhas. Sua arma secreta, um conselheiro diplomata de confiança chamado Xiang Shen. Wu Ti enviou Xiang Shen ao norte numa missão de paz, numa tentativa de fazer uma série de tratados inteligentemente planejados para colocar o inimigo dos Han contra o outro. Em meio de sua missão, Xiang Shen foi capturado e abandonado à sua própria sorte pelo imperador. Dez anos mais tarde, um velho apareceu na corte de Wu Ti. Xiang Shen, o diplomata fiel, havia sobrevivido. O servo corajoso contou sua odisseia de 10 anos, inclusive uma descoberta fabulosa que ele fez em suas viagens. Xiang Shen havia escapado de seus inimigos e viajou para o oeste, até o Afeganistão. Lá, para sua surpresa, ele encontrou mercadorias chinesas sendo vendidas em todos os mercados.
Os comerciantes estavam levando os produtos chineses a todas as fronteiras conhecidas do mundo. Entre eles, um produto precioso, um tecido chamado seda. Wu Ti ouviu um pouco descrente, enquanto Xian Xin descrevia como as mercadorias chinesas eram transportadas através de uma rede de estradas ruins chamadas de a Estrada da Seda. Atravessando a China através da Pérsia até o Mediterrâneo, a rota comercial cobria cerca de 6.000 quilômetros. Fardos da fina seda chinesa eram vendidos nas ruas do Império Romano. De fato, os romanos compravam este material com tal abundância que o imperador Tibério impôs um limite na importação de trajes de seda. Na China, a seda era o tecido de preferência dos funcionários cujas fortunas cresciam durante a dinastia Han. Indícios do estilo de vida dos soberanos Han estão revelados na cidade de Changsha, no sudeste da China. Em 1971, trabalhadores cavando um abrigo antibombas aspiraram gás. Aquele dia mudou a vida do Dr. Xiong Xuanxin, diretor do Museu da Província de Hunan, em Changsha. Quando os operários paravam para fumar um cigarro, o túnel começava a vomitar uma fumaça azul. Os operários pensaram que a fumaça vinha de fantasmas e correram até nós. Nós descobrimos que o gás era orgânico e vinha de uma tumba de madeira bem conservada. Xiong ordenou uma escavação meticulosa e descobriu 3 ataúdes gigantes feitos de sólidos blocos de madeira. Estes ataúdes eram usados por nobres antigos. A madeira não era cortada por serra, era quebrada em pedaços. Estes ataúdes estavam enterrados no solo há mais de 2.000 anos. Havia também muitos objetos no interior deles. Estas tumbas eram protegidas do ambiente por uma grossa camada de argila e 5 toneladas de carvão vegetal absorvente. Dentro havia os restos mortais do primeiro-ministro de Changsha, a família dele e uma quantidade impressionante de objetos luxuosos. Enquanto o túmulo guarnecido de joias do imperador Qin permanece uma lenda, a grande prosperidade descoberta em Changsha era real. A maioria das centenas de peças elegantes e seda mista foi encontrada em perfeitas condições. Este véu transparente pesa 56 gramas. É um testemunho da incomparável obra artística dos Han. E a mais surpreendente de todas foram as sedas da senhora Xin, esposa do primeiro-ministro. Tecido em seda é de uma fragilidade semelhante à própria senhora Xin. O retrato de uma mulher velha e doente apoiada numa bengala. Pesquisadores agora sabem que o estilo de vida da nobreza Han, apesar de opulento, não era saudável. Restos encontrados nos túmulos revelavam uma dieta rica em carnes e frutos do mar. Uma clara demonstração da vida chinesa dos ricos daqueles tempos é dada pela mais preciosa das relíquias, a própria senhora Xin.
Enterrada por 21 séculos, ela apresenta poucos sinais de decomposição. A pele, empanturrada em vida, ainda permanecia macia e flexível. Os pesquisadores chineses podiam agora fazer um perfil médico moderno da classe dominante dos Han. Os pulmões da senhora Xin estavam tomados pela tuberculose. Possuía parasitas intestinais. E uma ruptura na coluna explicava a bengala para andar. Mas o que realmente matou a senhora Xin, e sem dúvida a maioria da classe alta de Han, foi uma aflição comum para todos nós hoje em dia. A autópsia da senhora Xin observou o coração, intestinos, sistema reprodutivo e sistema urinário. Ficou claro que ela morreu de doença cardíaca, de um ataque do coração por volta dos 50 anos. Para entender a magnitude do seu poder e riqueza, devemos retornar ao tempo do primeiro e grande imperador chinês, o imperador Qin. Para proteger seu túmulo, Qin contratou os mais marcantes guarda-costas que o mundo já viu. Ninguém sabe quantos artesãos trabalharam nesta surpreendente façanha, mas estima-se que foram milhares. A absoluta dedicação, a atenção sobre-humana aos detalhes, a própria aparência, são únicas na história. Sob ordens secretas, uma grande quantidade de súditos e artesãos trabalhou durante décadas para criar uma escolta para levar o imperador ao céu. Na essência, Qin clonou seu exército humano em soldados do tamanho de um homem, feitos de argila. Os guerreiros posavam para seus moldes de terracota ou eram mortos. Mas este grande exército, criado à sua própria imagem, era destinado à defesa. No caos que se seguiu à morte de Qin, a galeria subterrânea dos guerreiros em terracota foi descoberta por uma enfurecida multidão e queimada com tochas. A viga de madeira cedeu, enterrando os soldados aparentemente para sempre. Por 2 milênios, o grande exército de Qin permaneceu perdido, até que em 1974, uma descoberta assombraria o mundo. Um grupo de escavadores deparou com a escolta de Qin para o além. Estas estátuas, no local chamado de Cova 1, são apenas pequenos exemplos do exército de terracota. Estima-se que milhares de guerreiros permanecem escondidos na terra. Libertas de sua prisão, as legiões de Qin provocam a imaginação mundial. O
Dr. Wang Chong-yi é o diretor do Museu de Guerreiros em Terracota. Eu vim aqui assim que os guerreiros de terracota foram descobertos por alguns camponeses que cavavam uma fonte. Quanto mais escavavam, mais coisas apareciam. Mais de 6.000 cavalos e soldados em terracota foram encontrados na cova número 1. Nos reunimos e começamos a beber para celebrar a nossa alegria. Os vândalos antigos transformaram os guerreiros em pedaços. Cada uma das figuras é uma tarefa árdua de restauração. As esculturas são muito reais. Você vê o detalhe do cabelo penteado para trás com uma trança destacada no alto da cabeça. Os antigos chineses se preocupavam muito com o cabelo. De acordo com os registros das leis, se você estava num treinamento com espada e sem querer cortasse o topo do cabelo de um soldado, você era preso por muitos anos. Enquanto o Império Romano possuía um exército composto de 100.000 homens, o Império Qin possuía uma força militar 6 vezes maior. As réplicas dos guerreiros de Xi'an revelavam a aparência de uma tropa Qin em combate. As estátuas foram enterradas em posição de combate, dando aos pesquisadores uma breve amostra da dinastia em marcha. A cova de terracota tem um formato retangular. À frente está a primeira linha do esquadrão de batalha. O corpo principal é formado por 38 colunas. Há uma coluna guardando cada lado e uma fileira de guardas na retaguarda olhando para trás. A organização é igual à de uma grande rocha. Quando os Qin atacam, os inimigos são esmagados como ovos. Recuperadas debaixo de punhados de argila, havia 10.000 modelos de armas chinesas. Tecnologia laser confirmou que os artesãos Qin usavam cromo galvanizado para evitar corrosão na superfície da espada. Ainda hoje, elas são tão afiadas que devem ser manuseadas apenas com luvas de proteção. Aqueles que tinham as espadas de Qin estavam numa parada escondidos do mundo enquanto 2.000 anos de história eram revisados. Mais de 200 imperadores sucederam a Qin, dominando a China até os meados do século XX. Hoje eles permanecem como símbolo do grande paradoxo da China. Uma terra onde os ciclos de caos fizeram nascer maravilhas e criações que enriqueceram o mundo. Sob o severo governo de Qin, os chineses refinaram o cultivo do arroz e painço, colheitas que até hoje sustentam mais da metade da população mundial. Durante o período dos Estados Guerreiros, os exploradores de Jade vasculharam o deserto guiados pela primeira bússola primitiva do mundo. Sem a bússola chinesa, sem a invenção do papel e da tinta, sem o apuro com os mapas e a invenção do leme dos navios, os descobrimentos europeus no Novo Mundo seriam impossíveis.
Finalmente, o domínio dos soberanos da China Imperial terminaria aqui, na Cidade Proibida, por volta da virada do século. Em 1908, com a idade de 3 anos, Piu Yi tornava-se o último imperador da China. 3 anos depois, ele seria destronado e a China tornar-se-ia uma república. Alguns argumentam que a tradição chinesa dos líderes poderosos, na verdade, nunca acabou. E que muitas incertezas podem brotar neste século. Mas na pressa de predizer o futuro, o passado deve ser nosso guia. A China moderna e antiga são inseparáveis. Com o passar de 4.000 anos, enquanto outras civilizações se acabaram e desapareceram, a chinesa continuou a se adaptar e sobreviver. Apesar das intermináveis guerras e um século de revolução, é a continuidade que permanece. Versão brasileira Audio News.